Olá, pessoal. Aqui é Grazi, costureira do canal Misturando Artes com a Grazi. Hoje eu tô aqui com uma jaqueta para trocar o zíper, mas ela é uma jaqueta com alguns detalhes especiais. Por exemplo, esses botões, né? Um botão de pressão, um botão detalhado, uma peça assim uma peça mais trabalhada, né? Uma peça boa. Você vê que são cheias de detalhes. É uma peça que a gente não pode mexer de qualquer jeito, porque vai estragar a originalidade da peça. Então, eu não posso remover esse botão daqui para trocar o zíper. Ele tem esse botão aqui no começo e tem aqui também no final da peça. Então, eu preciso trocar esse zíper sem bagunçar esses botões, né? Normalmente a gente entra pela abertura interna da peça e consegue trocar o zíper com facilidade, mas quando tem esses detalhes, a gente precisa ser mais cauteloso para a gente não estragar a originalidade da peça. Eu já removi o zíper estragado e alfinetei aqui o zíper bom, zíper novo, e fechei para ver se está tudo certinho, se casa tudo bonitinho, para a gente poder estar fazendo a troca desse zíper. Ele está alfinetado só pelo forro, então para a gente conseguir repor esse zíper aqui, eu vou repor primeiro a parte de dentro, né? A jaqueta é forrada, então aqui o zíper fica preso aqui pelas duas partes, né? O forro e a parte de fora. Eu poderia vir com uma costura aqui, mas para não ter risco de depois dar um problema aqui no forro, eu alfinetei o zíper todo por dentro e eu vou passar uma costura prendendo o zíper no forro primeiro. É bem mais seguro fazer dessa forma para não ter que voltar porque a costura soltou. Aqui, ó, eu vou estar usando esse pezinho aqui, é um pezinho estreito, conhecido como pé de coelho. Ele é bem fininho, ele faz a costura com uns 3 milímetros de distanciamento, então ele vai me dar uma condição melhor de estar fazendo essa costura. Mas você consegue fazer também com aquele outro pezinho, lado direito e lado esquerdo, que é o pezinho que a gente usa muito para zíper. Né? Esse outro pezinho aqui, ele tem só esse buraquinho aqui da agulha, ele é fininho também, como ele dá. E tem pessoas que tem esse aqui. Esse pezinho aqui, ele faz a costura um pouquinho mais distante do que o outro pé de coelho. Nós aqui, a gente procura bater a costura em cima da marquinha da costura original, que já tinha aqui. Eu já alfinetei toda a peça. O que eu tenho que fazer aqui é conseguir bater a costura para fixar esse zíper no forro, com cuidado para eu não pegar a outra parte, porque o espaço aqui é bem pequeno. Retirando os alfinetes. Tem um espacinho aqui bem pequeno para trabalhar. Mas devagar e sempre a gente consegue. Um pezinho estreito facilita bem o trabalho. É só lembrar de verificar atrás se não está pegando a parte da frente e fazendo a remoção do alfinete. Por isso que a gente alfineta e ver se está tudo no lugar, facilita bastante. Qualquer coisa também a gente pode estar alinhavando esse zíper no lugar para poder pregar. Ó, tiro o alfinete e vou levando a minha costura esse tipo de zíper, ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque eu não tenho acesso. Se não tivesse aqueles botões, e eu pudesse abrir a peça e ter espaço para pregar, ajudaria bastante. Além dos botões, o outro lado, aquela parte que cobre ao outro lado do zíper, nesse lado aqui, ó.
isso aqui tá costurado aqui. Então, se eu acessar lá por dentro do forro, essa costura aqui eu não consigo chegar até o zíper por causa disso aqui. Então, eu ia ter que desmanchar toda essa costura, para ter que repor tudo de novo, ia dar muito mais trabalho. E de toda forma, o botão ia estar lá impedindo o acesso, então é um trabalho que nem valeria a pena entrar pelo forro, porque o botão não me dá acesso para eu virar toda a peça e pregar o zíper. Então, a melhor coisa é eu ir fazendo por aqui, bem devagar, prendendo esse forro. É um trabalho minucioso, para ser feito pedacinho por pedacinho, senão a gente não consegue colocar o zíper nesse espaço tão reduzido aqui de tecido. Você tem aí algum conceito que você não encontrou o vídeo dele? Coloca aí na descrição. De repente eu consigo estar gravando para você. Alguma dúvida de costura que você tenha. E não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar, para estar aí ajudando a gente a estar fazendo um trabalho diferenciado, trazendo novidades aqui no canal. É só ir aqui, retirando o alfinete. Retira o alfinete, vê o que aconteceu lá de baixo, o tecido está fora do caminho. Vai pregando. Vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mais demorado do que quando a gente tem acesso pelo lado avesso. Mas não é impossível. Nossa, já preguei o zíper. O avesso do zíper está preso. E agora a gente prende o lado direito sem maiores problemas. Eu posso prender o lado direito sem me preocupar que vai ter alguma coisa solta pelo outro lado, porque já está todo preso. E esse pezinho estreito, ele vai me dar condição de passar pelo botão sem encostar no botão. Que agora é só ir colocando a parte direita de volta no lugar e bater a costura em cima da marca da costura original que já tinha aqui. É um trabalho de reposição de costura. Então, remover as linhas, principalmente no lugar onde tem zíper, não pode sobrar fiapo de linha de forma alguma. Pode entrelaçar no zíper e fazer uma obra. Olha só, já prendi o zíper desse lado. Vamos tirar fio, todos os fiapinhos. Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, tá
todo alfinetado, só o forro. Esse lado aqui, ele é mais solto porque ele não tem aquela aba do lado direito, né? Aqui ele tem uma aba onde tem esse botão aqui que fecha, cobrindo o zíper, né? Então ele nem acesso por aqui ele não tem. Só se eu soltasse essa aba toda, que daria muito trabalho. Aqui já é um lado mais fácil porque ele não tem aquela aba, ele não tem essas coisas aqui, mas ele tem o botão. Então esse botão aqui me impede de fazer uma costura muito profunda. 2 botões. Então, de todas as formas, eu preciso passar aqui com o pezinho estreito para conseguir acessar isso aqui sem danificar o original da peça. Se eu arranco esse botão aqui, eu faço um estrago na peça. Então, esse lado já é mais fácil. Esse lado, vou fazer pelo outro lado, para eu seguir a marcação, para eu seguir a costura, a marquinha da costura que já tinha. Aqui eu vou passar em cima dela. Só por uma questão de estética mesmo, ficar mais arrumadinha a costura. Vou tirando os alfinetes, tirando o forro do lugar. Aqui é onde está o botão, está um espaço de tecido muito reduzido mesmo para passar. O botão foi colocado depois do zíper, né? Então, na hora que estava fabricando, foi tudo fácil. Mas agora, para remover esse botão aqui, não tem como. A gente não vai ter outro igual para colocar e a peça está toda cheia desse botão. Com o pezinho estreito, bem devagar para passar ali pelo botão. A peça estava aberta na fabricação e era beleza. Mas agora a gente dá o nosso jeitinho. Só não esquecer da remoção dos alfinetes. Estou fazendo a mesma coisa que eu fiz do outro lado, pegando o forro primeiro, depois vou pegar a parte de cima. Na hora que eu ver com a parte de cima, eu tenho certeza que eu não vou ter nada solto com de baixo. Aqui eu tenho outro botão. Vou até puxar o puxador do zíper para cima para me dar um acesso melhor aqui. Remoção de fios. Todo fiapo a gente tira fora. Eu gosto de dar uma conferida antes de continuar. É bom a gente fechar o zíper, conferir, ver como é que tá, antes da gente pôr a segunda parte. Muito cuidado, porque aqui eu removi um pedaço do zíper. Se ele solta lá em cima, não é bom. Vou ter até que puxar ali um pouquinho para enfiar ali pra dentro. Ó. Mas tá tudo ok. Só aqui que deveria ter entrado para dentro e não entrou. A pontinha do zíper. A gente solta aqui para colocar essa pontinha para dentro.
é assim, você vai fazendo, os detalhes vão aparecendo e a gente vai fazendo as correções necessárias. Essa pontinha aqui tem que entrar para dentro da jaqueta, ficar quietinha lá. Eu cortei a pontinha para não ficar com sobra de zíper aqui dentro, fazendo volume. Vou deixar isso aqui quietinho, que eu vou passar isso aqui depois com um calcador maior. Porque o calcador estreito, ele não dá pressão suficiente para passar em cima da cremareira do zíper. Então nós vamos fazer isso aqui no final, quando eu trocar o calcador. Agora vamos passar. Vamos passar aqui. Olha como o espaço que eu tenho aqui é pequenininho, pequenininho. Ó, uma chave fenda aqui entre o botão e o espaço que eu tenho para costurar. Por isso eu preciso de pezinho estreito. O estreito passa perfeitamente aqui. Eu posso repor a costura. Passar aqui na mesma marquinha. A marquinha de costura anterior, ela tá aqui no lugarzinho dela. Eu só vou passar por cima dela. Só ir colocando tudo no lugar. Aqui em cima eu tenho mais um botão. Aqui está mais estreito do que lá embaixo. A distância do botão, da costura. Eu volto a costura aqui para poder segurar bem essa ponta de zíper. Esse aqui passou. Deixa eu ver se a minha outra ponta vai segurar com esse calcador. Senão a gente vai ter que colocar o outro calcador. Corta os fios, tudo que não precisa. Tem mais fio para cortar. Vamos ver se está tudo ok. Um casaco muito bonito. Tudo beleza. Zíper colocado. Eu não estraguei os botões, não tirei a originalidade da peça. Um casaco muito bonitinho. Aqui agora a pessoa pode fechar o zíper e pode abotoar o seu botão aqui tranquilamente.
tá tudo certo. Aí me diga o que você achou, se você gostou desse trabalho. Diga aí qual trabalho você gostaria de ver, que você não encontrou aí. Curte, segue, compartilha. Diz aí como você está entendendo essa aula, se está dando para você compreender as explicações. Se te ficou alguma dúvida, eu te respondo. Qualquer coisa de postura aí que você queira perguntar. E que nós possamos fazer aí um trabalho de excelência, né? Olha, até embaixo, o original, a gente sempre vai colocar o zip, a gente observa. Quando eu removi o anterior, eu observei que ele não vinha até o final, ele só pegava até aqui. Então, na hora que isso aqui fechar, o zip vai ficar coberto aqui de baixo, não aparecer. A jaqueta fica assim quando a pessoa veste. Então, eu obedeci aqui o que já estava no original. Essa peça não chega até embaixo, ela ficava aqui um pouco mais de meio centímetro acima. Então, a gente mantém a originalidade daquilo que já estava na peça. Mas ficou uma peça muito bonita, a pessoa pode vestir, que ninguém vai falar que isso aqui foi mexido. Quando ela colocar a peça no corpo, quem olha, quem vai saber que isso aqui foi trocado? Eu e você, né? Então vamos aí fazer um trabalho de excelência, entregar para o nosso cliente satisfação, porque nós tratamos a peça da pessoa com carinho, com cuidado e mostramos a excelência do nosso trabalho. Então, fica aí a dica da Grazi. Um beijo da Grazi e até o próximo vídeo.